Direto da redação de volta, vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão em casa. Bom, a gente começa falando de basquete, com a chegada aí de todos os reforços, o trabalho já começou para valer. Já começou, Poliana, desde semana passada o elenco está completo e a equipe do Rio Claro Basquete já treina com bola, os comandados aí por Marcelo Tamião. Agora sim, Marcelo Tamião tem o elenco todo do Rio Claro Basquete à sua disposição. São 11 jogadores que iniciam no dia 7 a disputa da fase principal do Campeonato Paulista. Daqui para frente, o trabalho será para dar entrosamento ao time e treinar muito a parte tática. A gente está diminuindo um pouco agora a carga física, caindo mais para o lado técnico e tático, já que nós já começamos com alguns amistosos. Brandon Brown, que chegou na semana passada, já treina normalmente com o grupo. Foi dispensado pelo basquete cearense e aproveitado por Rio Claro. Agora falta falar português, porque com um ano de Brasil, as entrevistas ainda são em inglês. É uma boa oportunidade, eles se classificaram para o NBB, falei com meus agentes, com minha família. É uma boa voltar aqui. Rio Claro foi a primeira experiência de Brown no basquete brasileiro. Foi contratado pelo basquete cearense, por onde disputou o último NBB. Agora se junta ao já experiente elenco de Rio Claro. Com essa quantidade de jogadores experientes que nós temos, fica mais fácil de se trabalhar. Eu vou contribuir com a experiência que tenho, porque joguei NBB um ano, então eu vou ajudar o grupo o máximo que eu posso. Para se preparar, na semana passada a equipe fez um amistoso contra a Franca no Felipão e venceu. O único que não atuou foi Pastor, ainda machucado. Esta semana, Marcelo Tamião deve comandar mais 2 jogos treinos. Um deles contra a Franca, na casa do adversário, sendo a partida de volta daquele jogo treino da semana passada. O outro adversário ainda está indefinido. É a primeira vez que o treinador vai poder contar com todos os atletas do elenco. Eu espero aí nos próximos amistosos a equipe já começar a render tanto fisicamente, quanto taticamente, para que a gente consiga, como eu disse, começar bem contra o Paulistano. Muito bem, começar bem contra o Paulistano. É o primeiro jogo do dia 7 de agosto, a quinta-feira da semana que vem, às 8 da noite no Felipão. É a estreia do Rio Claro Basquete. Você vê, o Brandon Brown já pensava que ele estivesse falando português, hein, Poliana? Pois é. O português também não é fácil, não viu, Rafael? Não é fácil, mas faz mais de um ano que ele está no Brasil, né? Deve falar alguma coisinha, mas não se sentiu seguro para falar, responder uma pergunta em português. Exatamente. Alguma coisa a gente até conversou com ele em português, mas a entrevista ele pediu para que fosse em inglês. É bom que aí o repórter pratica o inglês também. Pois é. E a expectativa para esse início de campeonato, essa questão de jogo-treino no basquete é novidade? Olha, não é tão novidade não, viu, Poliana? É lógico que o resultado aí é o que menos importa. Esse jogo contra a Franca, por exemplo, na semana passada, é lógico, saiu completamente dos moldes de uma partida oficial. Foi um treino, basicamente. Foram 5 tempos aí, então foram 5 quintos, né? Não foram quartos. E um teve 12 minutos, outro teve 10, outro teve 15, então foi bem variado esse jogo-treino contra a Franca. É mais para o treinador sentir como é que está a equipe, ver o que é que precisa melhorar e até para os atletas também ganharem ritmo de jogo. Isso é como no futebol, jogo-treino para o treinador observar aí como é que está a equipe e dar ritmo para os atletas. Bom, agora a equipe completa é mais uma vez convocar a torcida para participar, prestigiar nessa estreia, para já começar com o pé direito. Já deixar na agenda aí, o dia 7 de agosto, às 8 da noite no Felipe Caram. Ainda não foram divulgados aí os preços dos ingressos, mas provavelmente deve ser aí 5 ou 10 reais a entrada, não deve passar disso não. Muito bem, um preço acessível para que todo mundo participe. Mais alguma novidade de basquete? Podemos falar de Velo Clube? Não, podemos já falar do Velo Clube do basquete, é isso aí mesmo. Conforme forem tendo os jogos treinos essa semana, a gente vai dando aí as informações também para o nosso telespectador. Muito bem, nós tivemos rodada do Paulista, das categorias de base. Como saíram então as equipes do Velo Clube? Olha, Poliana, o Sub-15 perdeu mais uma vez, perdeu dentro de casa, o jogo foi no sábado pela manhã no Benetão, vai se complicando no Campeonato Paulista Sub-15, perdeu por 2-0 para a equipe do São Carlos. Os gols foram marcados aí todos no segundo tempo. Já o Sub-17
do Rubro Verde, venceu por 1-0 o mesmo São Carlos, mas com um gol contra também marcado no segundo tempo, viu, Poliana? Então o Velo se valendo aí desse gol contra para derrotar o São Carlos, jogo disputado também no sábado pela manhã. Com esta vitória, o time do Velo Clube passou a equipe de São Carlos, foi a 18 pontos e agora enfrenta o Noroeste em Bauru na próxima semana, no próximo sábado. Bom, o Rio Claro também retorna às competições desta semana? Isso, Poliana, no próximo sábado, a equipe do Sub-20 do Rio Claro já entra em disputa novamente pelo Paulista Sub-20. O Rio Claro vai enfrentar o São Carlos, olha lá, mais uma vez o São Carlos pelo caminho das equipes aqui da cidade, na categoria Sub-20. O jogo é às 3h lá na cidade de São Carlos. Bom, os meninos estão aí também iniciando suas carreiras, né? Muitos no Sub-17 já estão aí jogando bola há muito tempo, mas esse campeonato vem ajudar também as equipes profissionais a revelar novos talentos, né? Com certeza, principalmente o Sub-20, né, que já está mais próximo, aí os jogadores hoje com 20 anos já tem que estar despontando, né, Poliana? Até por isso o time do Rio Claro optou em fazer um elenco mais jovem, né, apesar do limite ser 20 anos, mas o Rio Claro está optando por utilizar jogadores aí de 17, 18 anos, que é a idade limite para a Copa São Paulo, porque o objetivo do Azulão neste Campeonato Paulista Sub-20 é montar uma base para a disputa da Copa São Paulo, que acontece sempre no mês de janeiro. O ano passado, no Paulista Sub-20, o Galo Azul foi o terceiro colocado, mas na Copa São Paulo não foi bem, não passou da primeira fase, então a expectativa é que esse ano, em 2015, a equipe faça uma Copa São Paulo melhor, consiga aí avançar um pouco mais na competição. Muito bem, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, Rafael. Começo de semana bom, né? Tá feliz, né? Eu tô, você também certamente tá, né? Ganharam certeza. um clássico, apesar de toda a depredação lá no Itaquerão. Vamos então dar uma olhada nos resultados do final de semana e como está a classificação do Campeonato Brasileiro. 12ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Santos goleou a Chapecoense por 3-0. O Cruzeiro goleou mais ainda o Figueirense por 5-0. Criciúma perdeu em casa para o Vitória 3-1. E o Bahia também perdeu em casa para o Internacional 1-0. Ontem tivemos o Sport batendo o Atlético Mineiro por 2-1. O Corinthians fez 2-0 no clássico contra o Palmeiras. Atlético Paranaense 0, Fluminense 3. Goiás 2, São Paulo 1 na estreia do Kaká, que marcou o gol tricolor. Flamengo 1, Botafogo 0 na estreia de Vanderlei Luxemburgo. Grêmio 2, Curitiba 3. Na classificação, o Cruzeiro segue na ponta com 28 pontos, 5 a mais que o Corinthians, que tem 23 na segunda colocação. Depois vem o Fluminense com 22 e Internacional também 22, fechando o G4. Aí vem o Sport com 21, o Santos tem 20, Goiás também tem 20, o São Paulo tem 19 pontos, o Atlético Paranaense também 19, mesma pontuação do Grêmio na 10ª colocação. O 11º é o Atlético Mineiro com 15 pontos. Aí vem o Palmeiras com 13, Botafogo com 12, Criciúma com 11, Chapecoense 11, Vitória também 11. Os 4 últimos, Curitiba 10 pontos, Flamengo também 10, o Bahia tem 9 na 19ª colocação e o Lanterna agora é o Figueirense com 7 pontos ganhos. Muito bem, Rafael. O clássico era uma expectativa, né? Corinthians e Palmeiras, afinal de contas, sempre, né, tem uma expectativa a rivalidade, em cima, né, dessas duas equipes. E o Corinthians acabou, já era favorito para o jogo, apesar de ser clássico e tudo, né? O pessoal diz que clássico não tem favorito, mas o Corinthians era o favorito. O Palmeiras passa um momento muito mal no Campeonato Brasileiro, apesar de ter conseguido aquela vitória fora de casa pela Copa do Brasil, mas no Brasileirão, depois da Copa do Mundo, o Palmeiras não consegue vencer, muito ao contrário, só perdeu, né? 3 jogos aí, 3 derrotas, e o Palmeiras vai ter que dar um jeito, vai ter que se reabilitar, porque olha, o time está lá em 12º lugar, ou seja, já está na parte de baixo da tabela. O Corinthians jogou um futebol melhor, teve mais chances, apesar do jogo não ter sido aquela maravilha, mas o Corinthians conseguiu essa vitória por 2-0, o primeiro clássico no seu estádio no Itaquerão, e o destaque negativo dessa partida é o comportamento da torcida do Palmeiras, que acabou depredando lá muitas cadeiras do setor que a ela foi reservado, e por isso agora provavelmente... Prejuízo para a diretoria. Prejuízo para a diretoria, que vai ter que pagar, cada cadeira custa quase R$200, né? Então a diretoria do Palmeiras é que vai ter que pagar. Agora,
Isso aí é um absurdo, né? Tem câmeras nos estádios, então deveria ser denunciados os torcedores que fizeram isso. E nas cadeiras, algumas delas, tem lá a pichação MV, provavelmente se referindo à Mancha Verde, que é a principal organizada do Palmeiras. Então tudo isso precisa ser levado em conta na hora dessa punição acontecer, além da diretoria do Palmeiras pagar pelas cadeiras. E o campeonato está pegando fogo, né, Poliana? A gente vê aqui o Cruzeiro se distanciando cada vez mais na competição. Dificilmente. Essa vantagem de 5 pontos aí pode diminuir, né? Veja, nós tivemos aí menos de 1/3 do campeonato, né? E o campeão já está pintando. Então pode ficar lá no final um campeonato meio sem graça, pelo menos em disputa de título. Mas a briga pela Libertadores, por exemplo, está bem interessante. Você tem aí, olha, diversas equipes, até ali o 11º colocado, está na briga total pela vaga na Libertadores, ou pelas vagas na Libertadores. E o seu Santos surpreendeu ou não? Não, o Chapecoense é um time que estava muito abaixo, né, com 11 pontos na 15ª posição. Uma vitória. Obrigação, né? Obrigação. É que o Chapecoense venceu o São Paulo no Morumbi na semana passada, então por isso que o pessoal talvez tenha ficado com uma pulga atrás da orelha com relação a esse jogo do Santos contra a Chapecoense. Agora, o Santos tem um jogo muito difícil na próxima rodada, vai enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre, o Internacional que é o 4º colocado, então aí sim é um jogo complicado para a equipe do Santos, que tem ainda a partida na Copa do Brasil no meio de semana, assim como o São Paulo também joga pela Copa do Brasil no meio de semana. Pois é, muito futebol ainda rolando essa semana. Até dezembro, né, Poliana? O campeonato tem muito chão pela frente. E destaque também para o Flamengo, que venceu o Clássico Carioca na estreia de Vanderlei Luxemburgo, contra um Botafogo que estava ameaçando greve, que o presidente também ameaçou nem entrar em campo, não disputar mais o Brasileirão, ou seja, uma bagunça. Pois é. Mais informações do Brasileirão? Voltamos amanhã. Por hoje é só, Poliana. Muito obrigada, Rafael. Valeu, uma ótima tarde a todos. Amanhã a gente se vê, se Deus quiser. O Direto da Redação fica por aqui. Uma boa tarde para você.